gostaria de ser. Você tem que começar a se podar. E aí o codependente para de se podar para então me fala o que você quer que eu vou fazer. E se joga em cima do outro. E aí começa a desenvolver a codependência. E aos poucos isso, é uma situação crônica e progressiva. Aos poucos isso vai, as raízes vão aumentando, vai aumentando. A gente ensina isso para os filhos. Pode ser porque está vivendo com alguém codependente, pode ser por causa de uma compulsão de alguém, como um alcoolismo ou uma dependência química. Uma coisa muito interessante, tem um projeto, isso é lá em São Paulo, eu não sei se tem aqui que alguém falou, mas eu não lembro onde é que é. O Amor Exigente é um projeto que começou com um padre, numa fazenda católica de recuperação, e a essência disso daqui são as famílias dos adolescentes drogaditos. O Amor Exigente fala exatamente isso. Deixe de ser codependente, que é tudo para o outro, e comece a fazer um amor que seja exigente. Por que precisa ser amor exigente? Porque o nosso amor de codependente é o outro contrário, é o pseudo-amor. Então, para o codependente entender o que é o amor, que não é o pseudo-amor, a gente tem que falar de amor exigente. Mas o amor exigente, na verdade, é o amor. E nessa situação, a gente começa a se mudar e a mudar o comportamento dos outros. Então, eu preciso começar a me posicionar diante do outro. Por isso a minha vontade vale. Por isso eu também tenho necessidades. Conta, eu tenho raiva quando você faz isso. Não tenho raiva de você, tá? Eu tenho raiva quando você faz isso. Então eu começo a selecionar, a direcionar bem esse amor chamado exigente. Porque exige que o outro também ame. Essa é a ideia. Outros grupos de ajuda mútua também ajudam, tá? Também são muito interessantes. Seja para quem tem familiar alcoolista, drogadito, outras compulsões. É muito interessante, vale a pena. Pois é, difícil falar isso. Ninguém consegue definir bem a codependência dentro do Eneagrama. A minha teoria, que eu tenho trazido, algumas pessoas nunca conhecem, não sabem o que é codependência ou dependência do vínculo. Então, a minha teoria no Eneagrama é que seria a gente assumir a postura de outro tipo. Não a asa. Alguém que é fora do seu grupo, o grupo orneviano, mesmo o grupo orneviano, asa, qualquer coisa, é tudo diferente. A minha codependência me faz isso. Vocês não estão entendendo nada, mas é uma tipologia de personalidade que ajuda muito na recuperação, na consciência. Então, eu não sei como é que funciona ainda a codependência dentro, mas é uma coisa aleatória. E é isso que deixa mais difícil. Porque cada um vai ter um jeito de ser, mas tem uma essência desse codependente. Eu vou mostrar uma definição, então, para ajudar. Olha só, não sei se é essa definição gigante, mas é meio que um resumo do que é a codependência. Uma pessoa que está em sofrimento e que não reconhece seu próprio sofrimento somente do outro. Se sente responsável pelo mundo inteiro. Tá bom, não é pelo mundo inteiro, é só pela minha casa inteira. Ok, pai, mãe, até consegue pensar um pouco nisso, mas você também tem que ser responsável, Tem coisa que não dá para você fazer. E aí vem a superproteção. Superproteção é um dos indícios, ou dos inícios da criação de codependência. A superproteção ajuda a criar codependência, porque eu não dou responsabilidade para o outro. E também já pode denunciar alguma codependência minha, Então, eu me abandono enquanto eu estou cuidando sempre do outro. Busca controlar tudo e todos que está à sua volta, e isso me dá experiência ou sensação de segurança. Eu não vou controlar por causa do bem do outro. Eu vou gerar bem para o outro porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Essa talvez seja a essência do codependente. Tem sempre uma troca, tem sempre alguma coisa. Mas que está uma expectativa, mas que é sempre negada. De jeito nenhum que eu espero de volta. Não espero, porque isso não é digno esperar de volta. Tende a doar-se de modo sacrificial para resolver o problema do outro, ignorando os seus próprios. Pode se ressentir quando não correspondido, vivendo conflitos
de amor e ódio. Desloca o centro da sua vida e do seu sentido para o outro. A minha vida só tem sentido por causa do outro. Fica obcecado por outras pessoas. Condiciona a sua identidade, vontade e valor à expectativa que o outro tem sobre mim. Então, eu sou legal se o outro diz que eu sou. Senão, eu tenho que fazer alguma coisa porque ele tem que dizer que eu sou legal, senão eu não vou saber que eu sou. Ele já disse hoje, então eu tenho que fazer mais porque ele tem que falar amanhã também. E isso é a baixa estima, né? A baixa autoestima. Eu não me reconheço como tendo valor. Eu preciso que o outro confirme para mim, infinitamente. Tem medo de ser rejeitado e de fazer raiva no outro. Porque isso é uma ameaça, né? Se o outro está com raiva de mim, quem que eu sou? Condiciona-se... tem medo de ser rejeitado, da raiva do outro. Então, por causa disso, eu vou me condicionar, vou me mudar, vou fazer ser outra pessoa, me anular para poder agradar e satisfazer o outro. Eu preciso, inclusive, de ter pessoas doentes ou adoecidas para que eu possa cuidar delas. E aí, então, eu posso ser feliz de uma maneira não saudável, né? Porque eu tenho alguém para cuidar. Maluco, né? As pessoas são esquisitas às vezes. Ficou mais claro com essa definição, esse resumo no final? Qualquer coisa pode ser a compulsão. A compulsão é aquilo que arrebata você, sequestra você de si mesmo. A hora que você começa a fazer, você não tem controle. Hoje uma das compulsões que está acontecendo é a internet. E tem tentado, parece que já foi descrito como uma síndrome mesmo, né? Que a pessoa está lá, ela não consegue parar. Ela vai indo. Então, isso é uma compulsão. Sempre um clique a mais. E pode ser estudando, mas ele não consegue sair de lá. E pode ser vendo besteira, mas não consegue sair de lá. E tem compulsões de todos os jeitos. A compulsão é aquilo que é um impulso, né? Que eu não consigo sair do rumo daquilo lá. É um hábito muito forte e um hábito negativo. Então pode ser qualquer coisa. Inclusive, a gente pode ter compulsão em ajudar as pessoas. Exatamente. Por isso é uma cara da codependência. Porque a codependência vai amar todo mundo e quer abraçar todo mundo. Só que ele sempre vai ficar no final da fila. Sempre vai ficar por último. Não interessa ele, interessa os outros. E isso é um problema. Por isso que a codependência tem jeitos diferentes de se manifestar em cada pessoa. Tem gente que não é tão solícito para todo mundo, mas para algumas pessoas específicas, respirou diferente, eu estou lá em cima. E aí, o que você precisa? Para algumas pessoas específicas. Para alguns vai ser para todo mundo. Para algumas pessoas, alguns prazeres eu não vou negar para mim. Para outras, não importa, tudo outro. Encontrar outros modos. Tem muita coisa sobre dependência emocional, dependência do vínculo na internet, tem muita coisa. Tem um monte de livro interessante, que vocês podem dar uma olhada aqui. O que me ajudou a ver isso foi esse daqui, O Drama da Criança Bem Dotada, que fala que quando a gente vive nesses ambientes de alguém sofrendo, por exemplo, a minha mãe lá na depressão, a gente começa a desenvolver coisas que faz a criança ficar bem dotada. Então, no caso, eu conseguia escutar minha mãe chorando, o sniff dela, do outro lado da casa, longe. Acho que deve ser por isso que eu fico escutando as pessoas hoje, né? De alguma maneira, e é o que esse livro faz, é o que esse livro fala. As pessoas que têm profissões de ajuda, normalmente são dessa criança bem dotada, que ela teve de fazer alguma coisa por causa do outro, e teve que abrir mão de si mesmo, desenvolver um falso eu, um falso self, para poder cuidar do outro. Como eu ia cuidar da minha mãe? Mas alguma coisa eu tinha que fazer. Então eu nunca dava trabalho, nunca ninguém tinha que reclamar de mim. Minha mãe falava, você nunca deu trabalho. Que criança que nunca dá trabalho desde sempre? Tem alguma coisa de errado. Não, mas ela nunca dá trabalho. Como é que a gente vai falar que tem alguma coisa de errado com alguém que nunca dá trabalho, que nunca reclama de nada?
Então, estava sempre lá, pronto para fazer tudo, sem fazer barulho, estudando, tudo direitinho. Só que tudo isso era porque minha mãe queria. Sim, até certo ponto. Porque não tem jeito da gente... Ela que tem que assumir o dela. Mas não tem jeito da gente não influenciar as pessoas. A gente está aqui falando, mas se alguém entrar pela porta, a gente vai virar, a gente vai olhar. Nós sempre causamos um impacto no outro. Não tem jeito. Então, quando eu mudo, o outro acaba tendo que fazer alguma mudança. E ele vai reclamar. Você está mudando? Como assim? Não balança o barco da família. Lembra da regra? Não balança o barco da família. Não muda, porque a sua mudança vai exigir que eu faça mudanças também. E me tira do conforto. Não é legal. Não é legal para mim. Mas às vezes é necessidade. Então, pode ter algumas tensões. Por hoje é isso. Obrigado por sua atenção e queremos interagir com você. Como nossas conversas estão sendo úteis para você? O que você tem pensado sobre isso? Compartilhe suas ideias e conclusões com a gente. Há vários canais para você enviar suas dúvidas, críticas e sugestões para nós. Nosso e-mail é verbalizandopodcast@gmail.com. Você também nos encontra no facebook.com/verbalizandopodcast ou ainda pode deixar o seu recado nos comentários do post desse episódio, publicado no www.pensaração.com.br, onde tem muito mais conteúdo como este. Acesse www.pensaração.com.br e deixe o seu recado. Novamente agradecemos sua companhia. Escute, pratique, multiplique. Esse episódio foi produzido e editado por Pensar Ação Desenvolvimento Humano. www.pensaração.com.br